Tiro. Boa tarde a todos. Numa tarde que já se faz quase noite, quando nós deixamos os nossos lares, o descanso do domingo para estarmos juntos, pensando um pouquinho nas palavras do Cristo e na doutrina consoladora. Eu agradeço a esta casa, tenho imensa alegria todas as vezes que eu me dirijo para cá, porque foi nesta casa, há 35 anos atrás, trazido pelas mãos do meu marido, que nessa época era meu namorado, e que foi a primeira palestra espírita que eu vi na minha vida. Foi aqui na Irradiação. E eu me apaixonei pela doutrina, ouvindo a palestra da dona Antonieta, não é isso? Então, eu sinto muita alegria em estar aqui. E também, Durval, não sei se você sabe, meu sogro, Dr. Olinto Manso Pereira, foi um dos fundadores aqui da Irradiação, quando era Tenda do Caminho. E eu não o conheci, ele já partiu, né? Eu não o conheci. Enfim, é muita alegria estar aqui hoje. E vamos juntos pensar um pouquinho nesse tema. Faça ou fazendo a diferença na busca da paz. Por que esse tema? Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Quando Jesus se foi, quando ele morre na cruz, depois de um tempo, os apóstolos estavam reunidos e ele aparece. E ele deseja, a paz esteja convosco. E, novamente, naqueles momentos ali entre eles, ele deseja novamente a paz. Mas um dos apóstolos não estava ali com eles. Quem que não estava? Tomé. E depois, quando Jesus se vai e Tomé se reúne com os apóstolos chegam para Tomé e dizem, olha, o Senhor esteve conosco aqui, Tomé. Ele disse, eu não acredito. Eu só acredito se eu colocar a mão, o dedo nas feridas do Cristo. Depois de algum tempo, quando Tomé estava reunido com os outros irmãos, Jesus aparece novamente. E Jesus deseja novamente a paz, outra vez esteja convosco. O que significa essa paz para nós? Que paz é essa que Jesus nos deseja? Eu coloquei para a gente refletir um ponto nesse contexto de paz. Todo ano, quando o ano se inicia, psicologicamente, o nosso psiquismo, ele trabalha por ciclos. Observem. Na nossa vida, nós abrimos um ciclo, fechamos outro. No tempo, sempre começa um ano, finda, é como se nós findássemos um ciclo da nossa existência, e quando um ano novo começa, é como se nós estivéssemos abertos para novas descobertas, um novo ciclo, uma renovação. Depois que passam os festejos de Natal, Ano Novo, né, aquela alegria farta da mesa, daquela alegria de findar mais um ano, a gente vai iniciar um ano novo. E, normalmente, nos nossos cumprimentos, o que a gente deseja para todo mundo? Muita paz, muita felicidade, muitas alegrias. Não é assim? E quando a gente está falando para o outro, no fundo, a gente está desejando para quem também? Para nós mesmos. Nós queremos aquilo tudo para nós. Mas naquele final de ano, quando parece que uma vibração diferente toma a nossa alma, por ser final de ano, quando nós comemoramos o nascimento de Jesus, a gente se deixa levar por essa vibração mais fraterna. Mas, quando o ano se inicia, os impostos a pagar, as contas do ano novo caem na nossa conta, né? Nos nossos débitos, a gente começa a preocupar com o novo ano que se inicia. E aonde é que fica a nossa paz? Se nós olharmos na definição de paz, a paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade. Que calma é essa? Uma calma do mundo exterior? Ou será que é uma calma íntima, apesar ou mesmo independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor? O que pode significar verdadeiramente esse desejo de paz? Se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem explicação bem clara.
Nós vivemos num mundo de provas e expiações e nós sabemos disso. Mas o que significa um mundo de provas e expiações? Eu pontuei algumas coisas que denotam um mundo de provas e expiações. Vocês podem ver aí comigo. Ou seja, nós temos um mundo que tem assassinatos, assaltos, traições, abandono de crianças e idosos, desrespeito à natureza, ambição, mentiras, falta de ética e responsabilidade, vícios variados. Que mais? Desequilíbrio familiar, barragens que se rompem, crianças abandonadas, feminicídio, corrupção, usurpação dos bens públicos, desrespeito a locais, ambientes que deveriam ser compartilhados, né? Promiscuidades. Isso denota um mundo de provas e expiações, e nós estamos encarnados nele. Não é à toa. Por isso que o Cristo, em outra parte, ele diz assim do Evangelho: julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? E o Cristo mesmo responde: não, eu vos afirmo ao contrário, vim trazer a divisão. São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Por que o Cristo disse isso? Eu não vim trazer a paz. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus paz, pedindo a Jesus calma, tranquilidade, que Ele abençoe a nossa vida para que tudo se transcorra em paz. Normalmente as nossas orações são para isso, mas o Evangelho é bem claro na explicação da espiritualidade. Olhem o que o Evangelho traz para nós. Seu pensamento, ou seja, do Cristo, quando ele diz isso, significava o quê? Não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Desde que o Cristo veio ao mundo, ele incomodou o mundo com a sua maneira de ser e com a sua palavra, com um magnetismo de simplicidade e amor, porque o mundo esperava o Filho de Deus como um homem que viesse na carne, trazendo poder e glórias. E ele faz tudo ao contrário da expectativa humana, dizendo que o mundo que nos aguardava junto a Deus Pai seria um mundo de simplicidade. E de lá para cá, nós vemos guerras, nós vemos roubos em nome do Cristo, batalhas sangrentas, domínio de terras em nome da lei de Deus e defendendo as ideias do Cristo. Isto é uma divisão. Dentro dos nossos lares, trazendo para os dias de hoje, temos divisões quanto ao Cristo? Quantas vezes nos dividimos por crenças? Quantas vezes as pessoas mentem que não vão ao centro espírita ouvir uma palestra para os de casa, porque alguns não aceitam a doutrina espírita? Quantas vezes não temos coragem de enfrentar as nossas ideias e as nossas definições próprias? Então, nós temos divisões, até hoje. Entre nós, nos conflitos de ideias que nós discutimos, né, promulgamos nas nossas relações. Mas Adenauer Novaes, que é um psicólogo da Bahia, tem um trabalho espírita, uma coleção de livros muito boa, ele coloca assim: coletivamente prevaleceu durante muitos séculos e ainda prevalecem os interesses egoístas e materialistas. Sua aplicação, ou seja, do Evangelho, tem sido mais social que interna, de forma muito lenta e com pouco compromisso com a transformação interior. E até aqui, falar do Cristo, falar de crença, de religiões, o homem tem falado até muito bem, nesse culto exterior. Quantos de nós se sente feliz por cumprir as obrigações com Deus quando nós nos preparamos, seja para a missa, para o culto evangélico ou para a reunião pública, né? Quando às vezes a gente até levanta de manhã e fala assim: primeiro eu vou rezar, depois que eu me sentir com a minha obrigação com Deus cumprida, eu vou fazer a feira, vou fazer o meu almoço do domingo e vou descansar. Quantas vezes a gente inverte? Não, eu vou almoçar, mas à noite eu vou cumprir com a minha obrigação com Deus, com Cristo, com o Evangelho.
Os nossos compromissos com o Evangelho não são somente sociais, de um culto exterior para externar a nossa fé. O nosso compromisso com o Evangelho é um compromisso diário, em todo instante. Por quê que é um compromisso diário? Veja bem como Emmanuel coloca para nós no caminho verdade e vida. Ele coloca assim: trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz é o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Ou seja, a aplicação do Evangelho na nossa vida, esse contexto de transformação, é um compromisso para todos nós que nos declaramos cristãos no dia a dia, e viver nesse mundo só tem esse propósito, a aplicação do Evangelho dentro do nosso coração. Não de uma forma social ou externa para os outros verem, mas para que nós possamos mudar o nosso ser. Não por entender as leis de Deus de forma intelectual, mas por sentir Deus no coração. Mas vivendo num mundo onde nós estamos encarnados, cheios de provas. Por que provas? Porque desafiam o nosso orgulho, o nosso personalismo, o nosso egoísmo, o nosso materialismo. Para nós viver nesse mundo é como Emmanuel diz, trabalho e sofrimento. Mas ainda Emmanuel, ele nos convoca para viver tudo isso com bastante paz. Olha Emmanuel falando de novo de paz. E nós temos então que compreender entre nós qual é o melhor entendimento da busca desse estado de paz. Vocês estão vendo essa figurinha aqui atrás de mim? Dessa criatura se refastelando nessa cadeira? Tranquila, né? Será que estado de paz é essa tranquilidade toda? Será que estado de paz é quando nós entendemos que tudo tem que acontecer do jeito que a gente quer, sem mexer com a nossa zona de conforto? Quantas vezes eu disse que no início do ano a gente fala assim, muita paz. Será que a nossa paz não é esse desejo de que tudo esteja acontecendo exatamente dentro do nosso planejamento? E se não acontecer? Será que tudo acontece exatamente de acordo com o nosso desejo? Deus nos ama. O mal vem do homem que não respeita as leis divinas. O mal que entrou em nossa vida encontrou a porta aberta de nosso descompromisso com o Evangelho. Então, a gente deseja paz, mas tem coisas que nos arrastam para um despenhadeiro de provas dolorosas, de sofrimento íntimo, de contrariedade, enfim, de dor. Tem dor no nosso mundo? Tem. Porque o nosso íntimo, as nossas condutas, elas vão de encontro. Nós confrontamos as nossas ações com a lei de Deus. O que a lei de Deus pede? Pede amor, compreensão, solidariedade. Nós temos amor, um amor doentio. Nós somos seres egóicos. Primeiro nós mesmos, segundo nós mesmos, terceiro nós mesmos. Com muita dificuldade a gente compartilha no ambiente familiar. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, ainda reclamamos. Ah, minha família é um horror. Parente é um horror. Ai, como é coisa difícil viver em família. É mesmo, porque reúne na minha família um monte de seres egoístas, orgulhosos, dividindo o mesmo espaço. Tem confronto, não tem? Então, as nossas dores e dificuldades começam bem no seio familiar. Quando a gente vai trabalhar, tem problema também no trabalho. Por quê? Considerando os dias atuais, disputa de poder, uma promoção, a chefia, melhoria salarial. Então, tudo isso, meus amigos, são estímulos externos para que nós possamos, então, trabalhar o nosso íntimo. Nós sofremos não por causa do mundo ou das pessoas que não nos compreendem. Nós sofremos pela nossa dificuldade de entender as situações e de como as aceitamos. Esse é o sofrimento. O cristão não muda por ser cristão, mas por compreender um sentido e um objetivo de vida. Qual é o nosso objetivo de vida? Para muitos é assim, a minha felicidade quando eu casar, quando eu tiver um carro, quando eu encontrar a minha alma gêmea. E aí ele encontra uma algema para o resto da vida e reclama dela.
não é verdade? E não desfaz dessa algema fácil depois, pede e depois não dá conta de desfazer, porque a nossa alma gêmea só pode ser Deus, no processo final evolutivo. Daqui até lá, nós temos afinidades, sintonias, como a Beth falou, segundo o Livro dos Espíritos. Mas a nossa plenitude, o nosso objetivo de vida realmente é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. E a nossa felicidade é nos inserirmos dentro dessa lei divina que nos conclama para a felicidade. Então, a verdadeira vida é a vida interior, apesar de estarmos encarnados, e não podemos descartar isso. Ninguém sintetizou tão bem essa caminhada da vida interior quanto Paulo, o apóstolo dos gentios, quando ele mencionou: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E quando nós olhamos a vida dos apóstolos, dos santos, né, daqueles marcos da vida espiritual, no meio espírita, seja onde for, não importa, são almas que caminharam dolorosamente, vivendo várias reencarnações, num confronto íntimo. E quando nós olhamos de cá, nós julgamos: ah, não, Paulo fez porque era Paulo, Chico fez porque era Chico, Emmanuel fez porque era Emmanuel, São Francisco fez porque era São Francisco. E nós colocamos uma distância enorme entre nós e o Evangelho. O Evangelho é para todos nós, o Evangelho é para o pecador mesmo. E nós ficamos divididos entre as nossas dificuldades e aquilo que a gente quer, almeja. Então, quando Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a divisão, nós podemos entender o Evangelho com uma aplicação interior também, porque todo o Evangelho do Cristo é para o mundo interior. Nós não entendemos um sentido mais amplo, às vezes, das parábolas. Irmã Dufour, que foi uma médium que trabalhou na época de Kardec, ela coloca nesse livrinho Reforma Íntima Sem Martírio. A palavra divisão traz a ideia de conflito. Segundo a irmã Dufour, os conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer, aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz. Um descompasso entre desejo, sentimento e escolhas. E nós criamos um conflito. E dentro desse conflito que nós vivenciamos, começa a dar desânimo. Se a gente abraça uma profissão, está difícil, dá vontade de parar. Se a gente se torna espírita, cristão, quer transformar a nossa vida, está difícil, a gente tem vontade de desistir. Se a gente se propõe ser mais solidário, fazer um trabalho social, vai para a periferia, lidar com pessoas humildes, não tem a resposta, a gente desanima e fala assim: ah, não, é tão difícil. Difícil demais. Aí dá vontade de desistir. Então, ela coloca assim: surge o desânimo, que é o desejo de parar, contudo, o nosso sentimento é de querer ser alguém melhor. E para agravar nossas atitudes, em contraste com o desejo e o sentimento, são de fuga. E o resultado desse quadro é o cansaço consigo. Não vou dar conta. Não tem valido a pena esforçar. Estou cansado de viver. E existe, na atualidade, um cansaço coletivo. Nós estamos mesmo, né, com essa síndrome que denominaram por aí, síndrome do pensamento acelerado, muita agitação, muita cobrança de fora, que nós respondemos com as nossas atitudes interiores, nesse feedback. E a gente quer ser bem-sucedido materialmente também. Porque não podemos ser hipócritas, porque estando encarnados e vivendo na Terra, nós temos contas para pagar, filhos para criar, uma vida que todos nós deveremos procurar, uma vida digna, uma vida de cidadãos brasileiros, apesar do momento tão crítico que nós temos vivido. E muitos não querem viver mesmo. Nós temos visto que os índices de suicídio, depressão têm aumentado assustadoramente. Mas nós não podemos parar. Olha o que Einstein trouxe para nós. A vida é igual a andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso se manter em movimento. Não adianta, é lei divina. Deus não se ofende, Deus não
cobra nada de ninguém. Deus não precisa nos perdoar porque Ele não se ofende. Nós é que estamos na correnteza da vida. Nós é que nos desequilibramos. Nós é que não estamos bem. E para sentirmos bem em Deus, nós precisamos nos movimentar. E quando queremos parar, vem o desequilíbrio. A bicicleta para e a gente cai. Então, é constante. A vida é um constante movimento. Sendo assim, nós vamos ver que a paz pode significar um estado de busca constante na nossa vida. Nós precisamos ter sonhos variados. Estando encarnado, nós somos motivados por sonhos. Não significa que o lado espiritual esteja separado do lado material. Eu pergunto para nós espíritas, nós somos hipócritas e queremos, por exemplo, viver numa casa cheia de goteira, cheia de mofo e pagando aluguel para o resto da vida? Não. A gente quer morar dignamente, então a gente trabalha para morar dignamente. Não precisa ser a maior mansão do mundo, mas viver dignamente. Isso é da nossa dignidade. Quem gosta de comer uma comida ruim, mal feita, a gente não vai comer caviar todos os dias, mas nós temos o direito de nos alimentarmos bem, de termos lazer. Isso é dignidade. Ah, mas eu ouvi no centro espírita falar do desprendimento material. Sim, é um desafio, a renúncia, mas isso é um caminhar, um passo após o outro. Tudo em nós significa uma busca de transformação. Eu sempre falo isso porque os espíritos falam isso claramente. Ninguém constrói virtudes, as virtudes vêm da transformação da mesma energia que eu uso como defeito. É o defeito caminhando para a transformação da virtude. Se eu sou um franco atirador, se eu uso a arma por algum motivo, sou ótimo na minha pontaria, mesmo que eu esteja tirando vidas, em outra oportunidade, aquele ponto certeiro, aquela pontaria me transforma, por exemplo, num neurocirurgião. Para a reconstrução de cérebros, de vida, foi necessária a pontaria. A pontaria que eu usava para um lado da negatividade, por exemplo, vai ser a mesma pontaria que eu volto para a positividade, porque Deus é positividade, tudo de positivo, porque o reino de Deus significa paz, serenidade e alegria, é um estado de consciência. Então, no Evangelho, a gente vê bem claro, no início o homem só tem instintos, ele existe, depois ele tem sensação, prazer, principalmente prazer corporal. Nós vivemos em busca de prazeres. O corpo fala alto. Depois são sentimentos, e o ponto alto do sentimento é amor. Nós temos fome, de amor, de sermos amados, de carinho, é disso que nós temos sede. Quando o rapaz compra um carro de último tipo e passeia pela cidade e quer ser visto, ele quer ser notado. Ele quer ser amado pelas meninas, ele quer ser desejado. Isso somos nós. Porque, no fundo, é uma falta de amorosidade que nos incomoda. Então, a paz para nós não significa um estado de inércia e comodismo. Não, é uma busca constante. Nós precisamos saber aonde nós estamos pisando e como nós temos movimentado. Porque existe uma lei que norteia as nossas vidas, que é a lei de causa e efeito. Esse movimento na nossa vida é como um rio. Vamos imaginar esse centro desse salão, margeado por essas cadeiras. Em cada encarnação, a lei de causa e efeito, ou seja, tudo que eu faço reverbera contra mim mesmo. Coisas boas ou não. Menos boas, as experiências dolorosas ou não. Então, nós podemos pegar a corredeira, imagina o rio, quando eu ando a favor do rio, nado, obedecendo à correnteza, eu vou fluindo. Quando eu vou me desviando da correnteza, eu bato nas margens. E se eu invento de nadar contra a correnteza, eu me canso, eu gasto energia e sou vencido pela correnteza. Então, nós temos um caminho de possibilidades dentro de uma encarnação. Nada é estanque. Se nós saímos do plano A, tem um plano B, porque tudo é sintonia. Mas dentro de um limite, porque certas coisas na nossa vida, por mais que a gente movimente, ela não sai daquele âmbito. Não tem coisas na nossa vida que nós conseguimos mudar? Tem coisas que, por mais que a gente movimente, nós precisamos viver aquele momento e aprender com ele.
Então, nós precisamos movimentar a nossa energia buscando um equilíbrio maior, sempre em todas as situações. Porque nós vamos ter dores, sim. Vamos ter dificuldades, sim. Mas o que é, então, paz? Seria um movimento em direção à nossa descoberta como ser amoroso. Amor por nós mesmos, pelo outro, pela vida, pelo mundo. Se nós desejamos paz para o mundo, nós temos que estar conscientes do nosso papel no mundo. Paz, então, pode ser entendida como estado de consciência íntima de maior ética, responsabilidade, comprometimento, educação de sentimentos e ações. Evolução significa eu me tornar um ser consciente daquilo que eu quero, daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu vou fazer, os meios que eu vou utilizar, com ética, com respeito pelo outro aonde eu estou. Isso vai me dar um estado de paz, de tranquilidade de consciência. Então, nós precisamos deixar de esperar pela construção de um mundo melhor, esperando que isso venha dos outros. Às vezes, a gente está no trabalho e reclama do trabalho. Se não estivesse trabalhando, ia reclamar, estou desempregado. Aí, quando emprega, fala assim, ai, meu trabalho está difícil. Alguém já viu um trabalho fácil? Todo mundo, a maioria, reclama de quem? Do chefe. Reclama do colega. Está solteiro, quer casar, casa. Ai, mas é difícil casar. Não quero casar mais, não. Quer ficar solteiro. Ah, eu quero ter filhos, eu quero acordar à noite, eu quero viver, eu quero me doar. Tem filhos? Fala, meu Deus, por que eu inventei de ter filhos? Então, a gente está sempre reclamando. E nós precisamos de tudo isso que a vida nos colocou para nos transformarmos. Então, o nosso estado de paz não é um estado em que tudo esteja exatamente de acordo com o jeito que nós queremos na vida. Não. Então, nós precisamos entender que a paz do mundo começa em mim, com a mudança da minha vida. Outro dia, uma pessoa me disse assim, olha, lê esse livrinho aqui, chama O Milagre da Manhã, um livro simples. Alguém aqui já leu esse livrinho, O Milagre da Manhã? Não? Já leu? É um livro simples, mas ele usa palavras diferentes para coisas que nós conhecemos. Já leu? Ah, quem? Então, simples. Mas ele fala assim, muitas coisas interessantes. Às vezes eu não estou satisfeito com a minha vida. E a paz, gente, envolve uma análise geral. Não estou satisfeito, por exemplo, com a minha profissão. Então muda de profissão. Ah, não, mas Deus me livre, eu já trabalho de dia, para eu mudar de profissão, eu tenho que estudar de noite. Eu fico muito cansado. Então vai cansado mesmo estudar. Porque se existe a lei de causa e efeito, ela está te dando a oportunidade de trabalhar de dia e estudar de noite, trabalhe de dia e estude de noite. Porque se ela não te deu a facilidade só de estudar quando você quer, para ter alguém custeando a sua vida, a sua decisão de mudar a sua vida é sua e as consequências da mudança é sua. Então, veja, para resultados diferentes, atitudes diferentes, e nós vivemos falando isso no centro espírita. Ah, sintonia, vibração. Isso é físico mesmo. Tudo que nós queremos para a nossa vida, nós precisamos plantar mesmo. Está lá no Velho Testamento, parirás na dor. Ou seja, precisa de esforço. Nós queremos que um ano seja diferente. Nós queremos resultado diferente, mas continuamos caminhando por velhos caminhos sem muitas mudanças. Nós não queremos pagar o preço. Se é estudar, preciso de estudar. Quantos livros a gente lê por ano? Quantos? Seja só profissional, espírita, para crescimento interior. Quantos livros a gente lê? E a gente cruza o braço e às vezes fica esperando só ouvir as histórias, né? Sobre os livros. Nós precisamos movimentar a nossa energia psíquica, não só a psíquica. A gente precisa cuidar da nossa vida como um todo. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, não existe milagres, existem movimentos conscientes. E a nossa vida começa de manhã. Então, esse livrinho ele é muito interessante, que ele fala assim, levanta, movimenta a sua energia. Quando eu comecei na minha profissão, desculpe a casa, porque às vezes existe um dogmatismo nas casas espíritas que nós não podemos, um orador, falar nada de si.
Nós somos seres humanos encarnados e todos muito semelhantes. Nenhum orador aqui é melhor do que alguém que está sentado aí. Concorda ou sem corda? Eu não sou melhor do que ninguém. Então, eu queria que vocês entendessem que as nossas vidas são cheias de dificuldades. Mas nós olhamos a vida do outro é fácil. A minha é difícil. Quem aqui está acima dos 55 anos e tem coragem de levantar o dedo? Levanta o dedinho para mim. Uau! A nossa geração viu um boom de transformação, não foi? Gente, na nossa geração não tinha computador, sabia? Tinha só máquina de datilografia. E quando a gente ostentava um diploma de datilografia na parede, mas era chique demais, não era? A gente era podre de chique, porque pôde estudar datilografia. Tomar guaraná, gente, era um dia de festa. Eu lembro que eu nasci em Campinas, ali na Sapolândia, lá perto da Estrada de Ferro. E ali, naquela época, era uma terra difícil. Então, a gente furava, quando ganhava um guaraná, daquele caçulinha. A gente furava ele com prego e ficava mamando ele toda a vida para não acabar nunca mais. Isso era uma alegria. E um pirulito, quando a gente entrava no armazém, tinha aquele baleiro maravilhoso, a gente olhava e o olho brilhava. E quando ganhava uma balinha, era uma felicidade eterna. Mas, na minha geração, as mulheres começaram a estudar. Foi fácil, mulheres? Quem está mulher já passou o mês de março, mas a gente pode falar que a gente continua encarnada como mulher. Então, veja, a vida não foi fácil. Para mim também não foi fácil. E quando a gente toma decisões de vida profissional, todos nós, os jovens, como é difícil. Pai, eu queria fazer odontologia. Que jeito, minha filha? Uai, eu vou prestar vestibular. Só existia federal, lembra? Para pobre, para rico, quem fazia cursinho. Eu nunca vi a porta de um cursinho, não podia. E a gente também não tinha empregada doméstica, né? Secretária do lar para ajudar, não. Quem fazia o trabalho de casa? Nós mesmos. E depois estudava. E essas coisas foram importantes para construir a nossa personalidade, para incluir valores. E eles estão aí. E quando a gente abre a porta de uma universidade, estuda na biblioteca, copiando, tirando xerox, e quando a gente forma que não tem carro, não tem consultório, não tem nada, pega 9 ônibus por dia para trabalhar, e quando arruma um trabalho, alguém aqui lembra da Ozego? Lembra? Organização Saúde do Estado de Goiás, eu estava lá, em 85, trabalhando. Trabalhando como voluntária, gente, sem salário também, né? E a gente ia para as escolas públicas, não tinha como almoçar, não, gente. Era 9 ônibus trabalhando quando começam os primeiros empreguinhos. Não tinha lanche também, não. Quando tinha merenda, naquelas cumbuquinhas azul, era assim que a gente começava a vida. E é um mundo que nós conseguimos deixar para as gerações vindouras. E a geração de agora tem que se preocupar com o mundo que elas vão deixar de valores para os outros que vierem. E a parte espiritual não está desagregada. E naquela época, gente, era difícil demais, tudo também. Se a gente tinha um diplominha, botava debaixo de braço. Não tinha nem concurso público. Quando saiu o concurso da polícia, eu posso contar essa história? 1 minuto? Eu liguei para fazer a inscrição, sabia? Aí eu escutei de um sargento assim, doutora, era para o quadro de saúde, nós, infelizmente, não estamos abrindo para as mulheres. Falei, por quê? Porque a polícia não aceita mulheres. Falei, então tá bom. Então o senhor me aguarda, escreve meu nome, que o dia que eu tiver, a mitidez era grande, né? Eu vou prestar. E qual foi a oportunidade? 5 anos depois, 2 meses que eu tinha dado à luz, e eu tinha que prestar o concurso. Quase morri no parto. Liguei para o médico, doutor, eu posso prestar a prova? Tem que correr, tem que fazer abdominal, tem prova escrita, tem prova daqui. Ele falou, pode. Falei, lá vou eu, né? Então, os desafios não foram pequenos. Se hoje tem desafios, amanhã também terá desafios. Vocês estão doidos para saber o resultado do concurso? Naquela época, eu lembro que tinha um grupinho de 9 mulheres, tinha muita gente, umas 300 pessoas prestando o concurso, e tinha 20 vagas. E aí nós éramos 9 mulheres, né? Perto tinha uns rapazes, olharam para nós e disseram assim,
E vocês aí, essas manicures, o que estão fazendo aqui? Quase que eu respondi para eles, estamos fazendo as unhas esperando a prova, porque nós vamos passar. Resultado, as 9 mulheres passaram. E aí nós pegamos outros desafios, que não dá tempo para contar, porque dá um livro. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque os desafios existem para todos nós, em todos os momentos. A vida é uma alegria quando nós desafiamos não os obstáculos, mas o obstáculo interior de enfrentamento. Seja como espírita, seja o espírita, gente, ele é espírita na profissão, em casa, nas casas espíritas, quando ele encontra com uma pessoa que não é espírita, porque ninguém é melhor do que ninguém, porque professa uma religião. Nós somos melhores quando nós desafiamos a nossa capacidade de aplicar o Evangelho, de respeitar a nossa integridade, de movimentar a nossa energia, de levantar de manhã e dizer, Senhor, eu estou pronto para a vida. Cuidar do corpo. Normalmente a gente começa regime e academia, que dia que é mesmo? Que dia que termina? Na terça. Terça-feira acabou tudo, porque a gente é pouco persistente. O bem envolve tudo isso, cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do lugar onde eu estou, enxergando as minhas limitações, mas desafiando a nós mesmos, cobrar menos do outro e instaurar em nós um estado de paz e de equilíbrio, mesmo que alguém desencarne, mesmo que eu perca o emprego hoje, mesmo que tomem a minha casa, mesmo que um irmão querido se vá repentinamente. Mesmo quando os filhos se casam, como a Beth falou, a vida também não acaba, porque eles voltam e trazem para nós os netos. Mesmo quando termina a nossa carreira profissional e a gente aposenta, mas a gente descobre um outro universo, outros objetivos de vida, porque a vida precisa ter sonhos, objetivos e alegria de viver, independentemente de onde nós estivermos. Isto é ter o Evangelho no nosso coração. E na proximidade do próximo domingo, em que eu tinha mais algumas coisas para falar, mas já passou do nosso horário, em que nós comemoramos o Dia das Mães, que nós possamos agradecer pelos pais, pelas mães que nós tivemos, pela oportunidade de vida. E agradecer é viver, é estar alegre por estar vivo. E agradecer ao pai e à mãe que a vida nos deu, porque eles nos deram a maior herança, que é um corpo que nos serve de morada e de escola para as nossas almas eternas. O que Jesus trazia no seu Evangelho causava divisão de opiniões, uma moral diferente. Neste mundo, nós precisamos ter coragem de ser diferente, desejar o bem apesar do mal, procurarmos a tranquilidade e levar um pouquinho de paz para quem está em conflito, experimentar essa diferença, fazer valer a pena, vivermos como se nunca fôssemos morrer, e morrer como se nunca tivéssemos vivido. Isso significa estagnação e desequilíbrio para as nossas almas. Então, Durval, pediu para a gente cantar. Então, vamos cantar para a Virgem Maria, reverenciando Nossa Mãe Santíssima na proximidade do Dia das Mães. Que todo esse salão possa pensar nas suas mães, as que foram, as que estão aqui, e pensando na energia de Maria que se derrama sobre todo esse planeta. Então, vamos cantar uma Ave Maria, pedindo proteção e amparo para todo esse Brasil. Vamos? Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende teu manto
nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens, para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria. Nossa gratidão eterna, que Deus te dê cada vez mais luz e inspiração, para que você possa trazer para nós essa alegria, esse conhecimento e essa vida que nos faz crescer